Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas desvantagens de namorar um gringo. Bem, pra quem não me conhece, eu sou a Larissa e sou casada com um canadense. Eu me lembro que todas as vezes que eu contava pra um desconhecido que eu estava namorando com um canadense, a pessoa ficava sempre muito empolgada, curiosa, querendo saber como eu conheci, falando que eu era muito sortuda, que eu ia ter a possibilidade de sair do país e tal. Tinha pessoa que até me perguntava se eu conseguia arrumar um gringo pra ela também, sabe? Porque a pessoa tava doida pra namorar um estrangeiro. Mas a verdade, namorar com um gringo não é esse mar de rosas que todo mundo pensa, não. No vídeo de hoje eu trago pra vocês os pontos negativos de se namorar um estrangeiro. Ponto número 1 é a comunicação. Esse ponto pra mim é um dos mais complicados, porque a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Mas quando você tá numa relação com uma pessoa que fala uma língua diferente da sua, a sua comunicação nunca vai ser 100%. Porque mesmo você falando a língua fluente, por exemplo, eu falo inglês fluente, mas sempre tem aquela vez que você ou não lembra da palavra que você quer usar, ou então que você quer falar alguma coisa e essa coisa não tem tradução pra língua, sabe? É muito complicado, gente. Eu e o Brandon já tivemos muitos problemas com relação a isso. Às vezes eu falava alguma coisa pra ele, eu pensava de um jeito, mas na hora de falar saía de outro jeito, daí ele entendia do jeito que eu falei, não do jeito que eu pensei, e aí acontecia uma discussão e eu tentava explicar pra ele o que eu queria dizer, mas às vezes não saía. É muito complicado, gente. Cada país tem suas expressões diferentes, suas gírias diferentes. E a gente, como brasileiro, tem várias gírias, tem várias expressões e eu adoro usá-las, tô sempre usando. Só que aí, quando você tá conversando com a pessoa em inglês, as gírias que a gente tem não tem em inglês. As expressões que a gente tem não tem em inglês. Isso é até um ponto que eu tenho que levantar aqui, porque tem muita gente quando tá aprendendo inglês que a pessoa quer traduzir expressão. E eu tenho que te falar, gente, que na maioria das vezes as expressões que a gente tem no Brasil não existem em outros lugares do mundo. Então quando você traduz, ela não faz sentido nenhum. Então não faça isso, tá? Quando você estiver conversando com alguém aí, não venha traduzir aquela expressão pro inglês ou pro francês, pro espanhol, porque não vai fazer sentido, a pessoa vai achar que você é doida. Outra coisa também é que na hora que você tá brigando, gente, na hora que você tá discutindo, é tiro e queda, gente. Você começou a discutir, seu cérebro deu uma fervida, você esquece tudo. Todas as vezes que eu e o Brandon tava numa discussão e aí eu tinha que levantar o meu argumento, sabe? Me dava um branco. É sério, eu esqueci das palavras mais bestas que você possa imaginar. Nem era uma palavra difícil, tipo... Ela fugia da minha mente, gente. Só vinha português. Então eu falei pro Brandon, você aprende português, porque aí quando a gente for discutir, você discute em inglês e eu vou te entender, e eu discuto em português e você vai me entender. Daí eu vou poder me expressar completamente e ele vai poder se expressar completamente e a gente vai se entender normalmente. Mas o Brandon ainda não tá 100% no inglês, então isso não pode acontecer. O que é bom, gente, por quê? Porque agora, toda vez que abre, assim, uma brecha pra uma discussão, eu penso, será que vale a pena? Eu vou entrar nessa discussão, vou perder porque eu não vou conseguir argumentar, não vou conseguir estruturar minha frase direito. Então, na maioria das vezes, eu nem discuto mais, sabe? Eu deixo pra lá. Esquece. Sabe? Só esquece. Forget about it. Forget it. Bem mais fácil, gente. Então, isso daí é um ponto até que bom, né? Porque esse fato de eu não conseguir me comunicar muito bem quando eu tô muito agitada, quando eu tô assim com o cérebro fritando, me faz pensar duas vezes antes de querer discutir. Outro ponto, esse daqui é um ponto que eu realmente fico bem chateada, gente, que é uma desvantagem enorme, assim, no relacionamento com o estrangeiro, é que as brincadeiras, as piadas e os memes que você gosta, o seu parceiro, infelizmente, não vai entender, gente. É muito chato isso, sabe? Às vezes eu tô lá no Instagram e aí aparece um meme, tipo, super engraçado, eu tô morrendo de rir, e daí vem o Brandon, coitado, e aí ele fala, ai, que legal, me conta o que tá acontecendo, o que é isso? Aí eu mostro pra ele não entende nada, porque na maioria das vezes, ou é um ator, ou uma atriz, uma cena de alguma coisa brasileira, ou então é um desenho que a gente teve na infância e ele não tem, ou às vezes é até um meme, assim, que brasileiro inventa, né, já que brasileiro é rei do meme, e ele não entende, daí eu tenho que explicar, mas quando você explica a piada, não tem graça mais, né, então isso é bem complicado, gente. Pra vocês verem um exemplo, hoje mesmo eu tava no Instagram, e aí eu me deparei, né, com uma propaganda que tá até bem famosa agora, que é a da Cabeleleila Leila. Eu tava chorando de rir no sofá. Aí o coitado falou assim, ai, o que você tá vendo aí? Aí eu fui mostrar pra ele. Entendeu nada, gente. Não entende. Tipo, não tem como você traduzir. Como que você vai traduzir Cabeleleila Leila? Não vai fazer nenhum sentido. Eu até tentei explicar pra ele que a mulher tava lá com uma língua presa, sei lá o que ela tem. Mas ele não entendeu. É chato, né? Você não poder mandar aquele meme, já que agora uma grande parte do
relacionamento do jovem agora do século XXI é mandar meme pro seu parceiro, né? Um manda um meme de cá, outro manda um meme de lá. Só que na relação com gringo, gente, isso não vai acontecer, tá? Outra desvantagem de namorar um gringo é que as comemorações vão ser completamente diferentes. Aqui, toda vez que tem alguma comemoração ou alguém vem aqui pra nossa casa, é completamente diferente das comemorações que a gente tinha lá no Brasil. Aqui o povo é muito zen, muito de boa, então a pessoa vem aqui pra sua casa, o que eles vão fazer? Você vai bater um papinho ali com a pessoa, vocês vão comer. Depois que vocês comerem, alguém vai ter a brilhante ideia de falar a seguinte frase: ah, vamos jogar um jogo? Então eles vão pegar um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas e vocês vão jogar e rir. Gente, vê se isso é comemoração. Comemoração no Brasil é completamente diferente disso, gente. Comemoração no Brasil é o quê? Aglomeração. Começa com isso, porque aqui, pelo menos a família do meu marido é pequena. Tem ele, a mãe dele, a irmã dele, o cunhado dele e eu. 5 pessoas. Então quando a gente se junta, são 5 pessoas. Já lá no Brasil, quando tinha uma comemoração, era a família inteira. Tinha minha avó, os 3 filhos dela, mais uns 500 netos dela. Juntava aquele povo todo. Ia um querendo falar, um contando a piada, outro desmaiando, outro falando que tá grávida, outro falando que começou a namorar. E um traz uma comida daqui, outro traz outra comida dali. E aí uma hora um tá chorando, outro tá rindo, outro tá soltando fogo, sabe? Brasileiro sabe comemorar. Brasileiro tem aquela festa, aquela energia, aquela festa que não acaba nunca, que tá lá coisa calorosa. Já que não, gente, é muito zen, ai, como foi sua semana? Ai, foi muito bom, e a sua? Muito bem. Ah, vamos jogar, vamos. Não, pra mim o melhor de tudo, gente, é que eles adoram tomar um chá depois que eles comem. Então, tipo assim, acabaram de comer, gente, o que eles querem fazer? Eles querem relaxar. Brasileiro não, gente. Brasileiro tá ali cantando, tá gritando. Lá na minha avó, todas as vezes que a gente se reunia, aparecia um pandeiro do nada, um violão do nada, tava um cantando dali, outro cantando de lá. E eu quero cantar essa música, eu quero cantar essa música daqui. Sabe? Aquela coisa boa, gostosa. Aqui não. Aqui eles vão pegar o chazinho deles e a gente vai jogar um jogo de tabuleiro aí pra acalmar o espírito. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Eu não tô falando mal, não, tá? Eu gosto, assim, eu adoro quando vem pra cá, minha família toda reúne aqui. Mas não se compara, né, com as reuniões de família do Brasil. Se você tá namorando no estrangeiro, se prepare, porque você vai sofrer julgamento. Não de todas as pessoas, tá? Mas sempre vai ter alguém que vai duvidar de você. Sempre vai ter alguém que vai achar que você tá namorando com a pessoa porque você é interesseira, porque você quer um green card. Você tá namorando a pessoa não porque você gosta, mas porque você vê a pessoa como um passaporte pra fora do Brasil, sabe? E isso é muito chato, sabe? Você tem que se explicar pra pessoa. Na maioria das vezes, essas pessoas são pessoas que não são próximas a você, tá? Pessoas que mal te conhecem e que querem te julgar. Não sei porquê, talvez elas sejam assim, né? Talvez se elas conhecessem um gringo, elas iam querer fazer de tudo pra ficar com aquela pessoa pra poder sair do Brasil. Não sei, mas vão ter pessoas que vão te julgar nesse quesito. Eu, graças a Deus, não sofri muito preconceito, sabe? A família do Brandon, pelo menos, nunca falou assim na minha cara, nem pro Brandon, que o Brandon tenha me contado sobre isso, sobre achar que eu tava dando golpe nele. Outra coisa que acontece também, né, gente, é o quê? Se você namorar com a pessoa de outro país, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um namoro à distância. E aí, sempre vai ter uma alma desviada do caminho do Senhor que vai azucrinar a sua cabeça falando que você tá levando um chifre. E a pessoa não tá, tipo, falando porque ela gosta de você ou porque ela, eu tô com medo de você levando chifre. Não, ela tá falando isso pra te azucrinar. Esse ponto é complicado. Você tem que confiar muito aí no seu parceiro, né? E não dar ouvido, tá? Porque se você começar a dar ouvido pras pessoas, você vai ficar doido, aí você vai começar a ver coisa onde não tem e vai prejudicar o seu relacionamento. Então eu digo pra vocês, escolham a pessoa certa, né? Vocês tenham certeza de quem vocês estão namorando e confiem e desligam o ouvido pras pessoas que falam besteira, porque sempre vai ter alguém, tá? Sempre vai ter alguém pra encher o saco, pra colocar coisa na sua cabeça. E se você namora com um estrangeiro, gente, infelizmente, uma hora ou outra, um de vocês vai cutucar o outro falando da cultura. Não tem como, gente. Infelizmente, não tem como, sabe? Você pode evitar ao máximo, mas vai ter uma hora que vai escapulir uma coisinha assim da sua boca ou da boca dele. E isso, infelizmente, começou a ocorrer um pouco mais frequentemente agora, em tempos de coronavírus. Por quê? Meu marido ficou obcecado pelas notícias do coronga. Ele ficava o dia inteirinho ouvindo notícias sobre o coronga. E o Brasil tá onde? O Brasil tá lá no topo. Tá lá no topo, porque o povo quer sair pra fazer churrasco, o povo quer sair pra fazer aglomeração, não quer usar máscara e blá 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 blá. Só que eu posso falar isso, gente. Eu posso falar assim, nossa, olha esse povo que sem noção que tá saindo na rua sem máscara. Olha esse povo sem noção indo pro churrasco. Olha esse povo sem noção indo pra praia. Eu posso falar isso, mas o Brandon não pode. O Brandon não pode me falar pra mim aqui que o Brasil tá com um número de casos porque ninguém respeita, porque tá todo mundo saindo de casa, ninguém usa máscara. Não, ele não pode falar isso. Isso é um problema, porque ele quer falar
lá, porque ele fica ouvindo lá o podcast dele, lá a notícia dele lá. Na maioria das vezes ele não tá nem falando por mal, sabe? Ele só tá querendo dividir comigo a notícia, mas eu já fico na defensiva, porque não, você não fala mal de ninguém não, você não pode falar mal de ninguém não. Brasileiro você não pode falar mal, entendeu? É muito complicado, gente, é muito complicado. Sabe, a gente fica assim, ah não, mas o Brasil é uma bosta mesmo e tal. Só que deixa um gringo falar pra você que o Brasil é uma bosta, pra você ver se você não vai ficar com uma vontade de dar um soco na cara do gringo. Então, o problema aí é esse, né? O problema cultural aí de um querer alfinetar a cultura do outro. Outra parte de namorar um gringo é o contato com a família do gringo que você vai ter. O que eu quero dizer com isso é que quando você começa a namorar com alguém, você tá conhecendo a pessoa e tal, tá apaixonada ali, e daí você vai e conhece quem? A família da pessoa. Só que quando você está namorando um gringo, a família da pessoa também é gringa. E daí, gente, a gente volta lá no primeiro tópico, que é o quê? A comunicação. Mas nem só isso, gente. É o problema de se conectar com a pessoa. É muito complicado, porque vocês têm cultura totalmente diferente. E mesmo que você seja uma pessoa muito extrovertida, eu, por exemplo, sou muito extrovertida e eu falo pra caramba, demorou muito tempo mesmo pra eu conseguir me abrir com a família do Brandon, sabe? Tipo, toda vez que tinha reunião de família, a gente se encontrava, eu ficava lá na minha. Eu era simpática com todo mundo, falava oi com todo mundo, mas era isso, sabe? Eu não conversava, não puxava assunto com ninguém, eu só respondia se alguém fizesse uma pergunta e nada mais. Eu lembro que teve uma vez que o Brandon me deixou sozinho com a mãe e com a avó dele. A mãe dele ia com a avó dele lá numa loja de imóveis e tal. Aí o Brandon falou assim, leva a Larissa com vocês. Aí a mãe dele perguntou, você quer ir? Aí eu fiquei sem jeito e falei assim, quero sim. Gente, aí eu tive que ir com eles na loja de móveis. E aí, tava a mãe dele com a avó dele escolhendo o móvel e eu lá olhando as coisas e tal. Eles tentavam puxar um assunto comigo e eu tentava interagir. E a gente tava lá no carro sozinha. E daí eu ficava com medo porque não tinha um Brandon, né? Porque às vezes o Brandon me socorria lá. E não tinha, e tava eu lá sozinha com eles. Aí, sei lá, gente, foi muito complicado, mas graças a Deus já passou dessa fase. Agora eu sou uma tagarela aqui com eles, fico falando o dia inteiro. Mas no começo foi bem complicado. Tem também essa outra parte que é bem chata, que é da sua família não entender o seu namorado. Por exemplo, quando eu comecei a namorar com o Brandon, ele só falava inglês. Daí ele ia lá pra casa e daí eu era tradutora 24 horas. Aí, graças a Deus, o Brandon começou a aprender português e agora ele já vai se virando sozinho, sabe? O último ponto aí que eu separei sobre as desvantagens de namorar um gringo é a comida. Se você for sair do Brasilzinho pro país aí do seu namorico, tenha noção de que a comida é completamente diferente. Mas tenha noção que a nossa comida é 1000 vezes melhor e a deles não. Então o que vai acontecer? Você sempre vai achar, gente, a comida não tão gostosa. Não que a comida seja ruim, tá? Porque a comida não é ruim, mas vai dar sempre aquela tristeza assim no coração. Ai, que saudade da comida brasileira. Eu não sei, gente, eu não sei o que acontece aqui. Não importa o quanto de sal e tempero que eu coloque nas comidas, elas nunca ficam tão temperadas como as comidas que eu comia no Brasil. Outra coisa também são os doces. Aqui é o país dos doces maravilhosos, gente. Vocês vão ali na padaria, você vai olhar a vitrine e você vai ficar, tipo, babando. Os doces são maravilhosos, sabe? Perfeitos, parecem em desenho. Vocês têm que vir aqui pra ver, gente. É uma coisa mais linda do que a outra, sabe? Você olha aquele bolo maravilhoso, assim, com um glacê perfeito. E aí você vai morder e, tipo, sem gosto. Um gosto tão assim, lá na China você sente o gosto, sabe? Os nossos doces são muito mais gostosos. Aqui, eles infelizmente não conhecem a maravilha chamada leite condensado. Então, as sobremesas deles nunca ficam deliciosas igual as nossas, sabe? E é muito triste. E se você chegar aqui, vai ser uma grande diferença. Mas é isso, gente. Essas foram algumas desvantagens de se namorar um gringo. Escreve pra mim aqui embaixo qual desvantagem você achou pior. Não se esqueça de deixar um joinha pra mim, se inscrever aqui no canal. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!